ter você aqui com a gente é essa alegria. Às vezes, algumas pacientes que chegam do acessório e perguntam, a Paty é daquele jeito? Eu falo, pior. Não tem noção da bagunça que ela faz aqui. Vocês perguntam muito da minha disposição, né, Ronan? Fala assim, ela já nasceu com uma disposição, mas chegou um momento, né, Ronan, que eu também dei uma caída, a gente vai falar disso aqui, e eu precisei da ajuda dele. Mas vamos colocar o óculos, porque eu não enxergo sem óculos? Ronan, vamos. Muitas perguntas que as meninas mandaram, elas se resumem basicamente no mesmo universo. Tô entrando na menopausa, entrei na menopausa, ganhei peso, a minha libido caiu, a minha disposição. Então, vamos começar com uma pergunta aqui, ó. Depois dos 40 ou 50, a gente faz dieta, exercício e a gente não consegue emagrecer. O que é isso? É o teu metabolismo? Legal. E mais legal ainda porque essa é uma das queixas mais frequentes que eu tenho aqui. Inclusive, tem uma paciente que eu vou pedir para colocar na tela, a Fátima, que logo ela aparece. Foi uma paciente que ela treinava, se alimentava super bem. E ela percebeu que nessa fase ela começou a ganhar muito peso, começou a ficar indisposta, o humor dela começou a ficar muito instável, ela não entendia o que estava acontecendo, porque ela fazia exatamente o que ela estava fazendo antes, tá? E, obviamente, quando a gente foi conversar, foi entender, foi avaliar os exames, a gente percebeu que ela estava entrando na menopausa. E essa entrada na menopausa dela acabou desregulando todo o organismo dela e ela não se reconhecia mais, Paty. Mais ou menos o que aconteceu com vocês, tá? Ela não se reconhecia mais. E foi a gente ajustar, ela começou a se reconhecer novamente, começou a se gostar, começou a se cuidar muito mais. E hoje a gente vê esse grande resultado tá maravilhosa. Que ela teve, né? E é assim, interessante, claro que teve uma ajuda da doutora Isa. Claro, desculpa, isso que eu ia falar, né? Porque a gente tem que ter a doutora Isa, que já tô olhando aqui, ela tá lindíssima. E uma coisa, está sem som, eles estão falando, está com som, está sem som. Tá tudo ok? Estão ouvindo? Tá tudo bem, meninas? Sobre essas mudanças hormonais. Eu quase perdi meu réu primário, né? Porque, assim, o meu emocional, o meu peso alterou depois de um tempo, mas, assim, o meu emocional. Teve um certo momento que eu achava que eu estava com depressão. Sim. E não era. Depois que a gente ajustou toda a medicação, até uma pergunta muito pertinente, que elas fazem muito para mim, Ronan. Qual a dosagem que eu tomo de medicação? E aí eu explica, que cada um é um. Não tem jeito. A reposição hormonal não necessariamente é para todas as mulheres. As medicações que a gente utiliza não necessariamente é igual para todas. Tanto que a gente pode dar um exemplo de você e a Dani. Né? Por muito tempo o tratamento foi completamente diferente. Tá? E funcionava para ambas, tá? Então não é todo mundo que vai usar o Mounjaro, não é todo mundo que vai fazer a reposição hormonal. A gente precisa entender de verdade o que está acontecendo com aquele organismo para poder oferecer o melhor tratamento possível para aquela paciente. Sim. Né? Porque é muito individual, depende muito de cada pessoa, do que ela vai precisar, do que a gente vai conseguir fazer para aquela pessoa. Porque não tem uma fórmula mágica, né? Elas falam, que remédio que você está tomando? Gente, elas perguntam muito, e até um ponto muito importante. Gente, vocês já me conhecem, eu vou de pato pra ganso. Banalizaram muito a soroterapia. Sim. Não é? Até eu lembro que você me contou que você viu em Miami que tinha umas tendas, não foi? Banalizaram a soroterapia. Então, o soro que a gente toma aqui, elas têm muita curiosidade em saber. Não vou explicar, eu já ia explicar. É super importante essa pergunta, porque, infelizmente, essa banalização realmente aconteceu. E hoje a gente tem profissionais que prescrevem, alguns até que não são médicos, sem o paciente ter a real necessidade. Quando a gente prescreve uma substância via soro, é que a gente procura um resultado mais rápido e ter uma absorção muito boa daquele nutriente. Por exemplo, um paciente que fez cirurgia bariátrica, foi lá, tirou às vezes um pedaço do estômago dele, ou intestino, esse paciente ele vai ter uma absorção muito prejudicada. Ele não vai conseguir absorver todos os nutrientes, vitaminas, minerais, e ele precisa disso, porque ele pode estar anêmico, pode estar com alguma deficiência muito importante, e para ele só vai funcionar quando a gente faz essa terapia de maneira injetável. E isso acontece com muitas outras pessoas, que às vezes tem uma desbiose, algum problema intestinal e não sabe, e a gente consegue ter um resultado imediato, com muito mais efetividade, com muito menos efeitos colaterais, mas sempre com a indicação correta. Não é todo mundo que tem indicação para fazer soro. Para fazer E o bariatrizado? Eu já vi muitos casos, até de pessoas próximas, que voltaram a ganhar peso depois de bariatrizado. Olha que legal, tem um estudo da USP, legal, né? Legal entre aspas, tá?
92% dos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica voltaram a ganhar peso em até 5 anos. Eu conheço umas 5 pessoas que E voltaram. a gente entra num grande problema, alguns médicos que fazem bariátrica, eles brigam comigo, mas a gente tem que ser muito honesto quanto a isso. A gente enfrenta um grande problema, porque o paciente que fez bariátrica, ele volta a ganhar peso, imagina você ter que emagrecer um paciente anêmico. Porque normalmente o paciente que fez cirurgia bariátrica, ele chega com anemia. Sim. Eu vou ter que restringir um pouco a alimentação, porque é a maneira que ele vai emagrecer, mas ele está anêmico. Né? Então, às vezes, esse é o que vai se beneficiar demais de um soro, de uma terapia injetável, por exemplo. É um paciente muito difícil. E por muito tempo, romantizaram a cirurgia bariátrica como sendo a resolução de todos os problemas. E não que eu seja contra a cirurgia bariátrica, mas hoje a gente tem meios que não precisa chegar a esse extremo, né? Eu acho que é uma agressão muito, muito grande, né? Também nada contra, respeito, tudo mais. Mas eu já vi bastante casos assim, das meninas, até tiveram perguntas para mim. Tá. Eu sou bariatrizada, ganhei peso, eu posso fazer o tratamento? Deve, né? Porque essa pessoa está num risco muito maior. Porque quando a pessoa emagrece, ela volta a ganhar peso, o risco cardiovascular dela, por exemplo, é superior do que quando ela estava só acima do peso, tá? Então esse efeito sanfona também, ele é péssimo. Esse efeito sanfona, até a Dani tem umas perguntas sobre isso, que fizeram bastante para ela. Ela vai tocar nesse assunto. O efeito sanfona da automedicação. Nossa, isso está acontecendo demais. Né, Dani? Da automedicação. A automedicação é um grande problema. Pô, Mounjaro é uma medicação muito boa, tirzepatide é uma medicação muito boa? Claro que é. É para todo mundo? Óbvio que não. Tá? Eu atendi um caso recentemente de uma paciente, uma médica inclusive, tá? Ela começou a tomar Mounjaro por conta, né? É uma reumatologista, não tinha muita noção do que estava fazendo, seguiu um protocolo da cabeça dela, ela emagreceu 12 quilos em 2 meses. Só que ela tinha feito uma bioimpedância antes de iniciar o tratamento. Quando ela veio aqui passar em consulta, com 12 quilos a menos, quase 10 quilos era de massa muscular. Ou seja, ela piorou o grau de obesidade dela. Olha que loucura. Tá? Ela ficou pior do que ela estava. E ficou um tratamento muito mais difícil, um tratamento que ia despender muito mais dela. E por quê? Porque ela começou a utilizar a medicação, mesmo sendo médica, de maneira incorreta, sem se preocupar com o principal, que é a massa muscular. Não, e tá uma banalização dessas canetas emagrecedoras, né? E muitas vezes, né, além de essa médica, ela comprou a medicação original, mas hoje a gente vê, né, que o mercado está infestado de medicação que não é original, que ainda pior, a pessoa nem sabe que está injetando. Eu li que vem a seringa vazia e eles enchem com sibutramina, é isso? Olha, não sei se a gente teve acesso a algumas análises, tá? Das 10 análises que eu tive acesso, em uma só tinha tirzepatide, mas tinha 7% da medicação, tá? 93% era soro. Mas o que nós encontramos? Eles diluíram sibutramina, e a pessoa estava injetando sibutramina, anfepramona e até cocaína. Meu Deus, pra pessoa ficar disposta, será que... Poxa, a pessoa vai aplicar, emagrece, acha que a medicação está sendo eficaz, efetiva. Incrível. Mas na verdade a pessoa está causando um problema muito grande. Não, e aí entra na questão da caneta mesmo, né? Quem faz o tratamento certo, aí fica aquele rótulo do malefício que faz uma caneta. Exatamente. Eu costumo falar que até água, né? Algumas pessoas têm que ter algum controle, a depender da condição que ela tem. E a pessoa que faz hoje uma medicação muito boa, mas se utilizada de maneira correta, a pessoa que utiliza de maneira incorreta, ela está colocando a saúde dela em risco. E quando você pensa em emagrecimento, é sobre saúde que a gente está falando, né? Foi o que eu sempre falo, que eu cheguei aqui, claro que eu estava fora do peso, mas as meninas sabem, foi por conta da disposição. A minha vida é muito corrida, e aí eu e a Dani, a gente super prostrada, e a gente viu o Dena, que já tratava com você, então a gente veio, eu brinco que o emagrecimento veio mesmo, veio como um bônus, porque por mais que a minha mãe tenha me feito com um nível de disposição alto, chegou uma hora que eu dei falei, tô cansada, será que eu tô depressiva, eu ia falar exatamente isso, que eu lembro que uma das frases que você falou, eu acho que eu tô com depressão. Você lembra? E aí foi uns ajustes. Tô me sentindo mal, tá tudo meio que dando correto, mas eu tô me sentindo infeliz, triste. E a gente ajustou. E não tem o porquê tá dando tudo tão certo, lembra? Falava, nossa, parece que faz tanto tempo, né, Ana? Olha, mas já faz, né? Já faz, né? Já faz, já é da família. O Denner tá comigo, acho que desde 2021, né? 2022.
Ele demorou um aninho pra você vir, Paty. Você enrolou também. Demorou. Não, é porque aí eu não conseguia acompanhar, né? Falei, preciso acompanhar. Ronan, outra pergunta aqui. Algumas pessoas, elas conseguem, começaram a fazer uso de medicação acompanhado, dizem, né? Acompanhado. De Mounjaro e não emagreceu. Aí mudou para o Wegovy, emagreceu. Eu lembro que o Denner, no começo, ele não se deu bem com o Mounjaro e você tratou ele com... Então é de caso a caso, né? Caso a caso. Não é que o Mounjaro vai te emagrecer, é que é caso a caso. Olha que interessante, existe uma disfunção genética que a pessoa responde muito menos ao Mounjaro e ela tem muito mais efeitos colaterais. E às vezes essa pessoa ela começa a se comparar com a outra que teve um resultado muito bacana, mas ela nem sabe que ela tem essa disfunção que para ela o Mounjaro não vai funcionar. Sim. A gente precisa partir para outra linha de tratamento. E vários casos que eu não utilizei Mounjaro, não utilizei Wegovy, que a gente teve que tratar o metabolismo, a gente teve que tratar a parte hormonal para o paciente conseguir de fato ter resultado. Caneta ajuda, mas mais uma vez, não é para todo mundo, né, Paty? É a própria Cíntia, irmã do Denner, que você trata. A Cíntia não usa. A Cíntia tá emagrecendo, mas sem... A Cíntia é uma paciente que a gente até tentou utilizar por um período, mas ela teve muitos efeitos colaterais. Nós focamos no metabolismo dela, ela emagreceu 6 quilos em um mês. Sim, eu falo a Giovana, né, a Gi... vocês sabem, né? A Giovana mora na Alemanha e a Gi ela é atendida pela Isa, pelo Ronan à distância. E a Gi optou em não emagrecer com caneta. Então ela está emagrecendo com suplementos, com medicação, com alimentação, com a Nutri, com a Poli, e está dando super certo, porque ela está tratando o lipedema também e está dando super certo. E é até legal que, até citar um caso hoje que eu tive aqui na clínica de uma paciente, essa paciente ela tinha total indicação para o Mounjaro. Para ela seria uma medicação associada a outras substâncias que para ela seria incrível. Ela não quis usar porque começa a ver as pessoas utilizando de maneira incorreta, ela ficou com medo de utilizar. Obviamente eu expliquei para ela que para ela teria benefício, que eu tenho certeza que para ela ia funcionar muito bem, mas ela ficou com muito medo de utilizar a medicação e no primeiro momento a gente não vai utilizar algo que iria beneficiar demais ela. Por quê? Porque tem muita gente que utiliza sem precisar, utiliza sem saber como fazer e isso acaba... errada. A gente até entra no papo de hormônios, né? Hormônios muitas vezes as pessoas falam muito mal. A gente tem um monte de perguntas de hormônio. Né? Porque utilizam sem ter a necessidade de uso, ou utilizam em doses incorretas. Elas perguntam para mim da minha reposição hormonal. Até agora foi o chip da testosterona, que me dá Eu sou uma pessoa com e outra sem, porque a disposição é absurda, assim. Então, é só na menopausa isso? Ou antes da menopausa também, quem não tá... Legal. Tem essa queda. Por exemplo, a Dani tá no climatério. Quando ela entrar aqui, ela vai falar sobre isso, porque são dois... Eu falo desse ganho de peso na menopausa. A Dani já vai entrar na parte de quem não está, né? Porque a gente tem esses dois lados. O que é importante? Quando a gente fala sobre reposição hormonal, o que é? Repor hormônio para quem não está conseguindo produzir de maneira correta. Então a gente não vai colocar doses excessivas, a gente vai repor o que o paciente não consegue mais produzir. E a mulher, hoje a gente sabe que a partir dos 25 anos de idade, ela já começa a ter uma deficiência. Eu vou repor hormônio na menina de 25 anos de idade? Não. Mas ali ela já começa a ter uma deficiência, e isso vai se acentuando, mais aos 30, mais aos 35 e aos 40 ainda mais. Então se essa mulher tem uma clínica que ela precisa de hormônios, tem exames que são compatíveis à necessidade de hormônios, ela vai ter benefícios com a reposição hormonal. Porque é como você trazer aquela pessoa de volta, literalmente isso, tá? Você traz aquela pessoa de volta, que ela começa a não se enxergar mais quando tá faltando, né? Não, eu brinco, eu falava, chegou um momento na minha vida que eu tava me olhando e não tava me vendo. Eu tava me olhando no espelho e falando, não reconheço mais essa pessoa em todos os aspectos. Então eu sempre fui muito falante, eu comecei a ficar introspectiva, comecei a ficar uma pessoa muito chata, não queria mais sair, não queria ver pessoas, e foi bem numa fase que eu precisava de tudo isso, né? Então, e eu não entendi o que estava acontecendo comigo, foi quando eu achei que eu estava com depressão. Exato, você chegou, já estava com todos os sintomas, os seus exames eram compatíveis com os sintomas que você tinha, então no seu caso a gente tinha que fazer a reposição. Daí pergunta, qual que é a melhor via de reposição? Qual eu devo Tem essa fazer? Pergunta aqui, ó, adesivo, tem tudo isso aqui, Tá? Eu falo que a melhor via de reposição é aquela que a paciente mais vai se adaptar. Porém, qual é a mais estável, qual oferece menos efeitos colaterais? Hoje, com certeza, é o implante hormonal. A gente pega, por exemplo, nos Estados Unidos, quase 80% das reposições feitas lá são através do implante.
O problema foi o quê? Começaram a utilizar o nome chip da beleza. É. Começaram a utilizar em meninas mais novas, que não tinham necessidade, que tiveram efeitos colaterais e acabam demonizando um tipo de reposição que é excelente para quem precisa. Né? Você coloca um implante, algo super tranquilo, você fica 6 meses recebendo aquele hormônio um pouquinho a cada dia. Não, e melhora tudo. Melhora tudo. Melhora tudo. Quando prescrito de maneira correta, exatamente. Né, vai ter toda essa melhora, mas as pessoas acabam achando que é o chip da beleza e que não sei... Olha como confundem tudo, né? E assim, a minha dosagem, porque eu tenho chip, né? Eu já falei pra vocês, eu já troquei acho que 2 ou 3 vezes. Tô chipada. E aí, mesmo que eu não tô chipada, eu corro risco de perder o réu primário. Eu tô chipada. Mas a quantidade é de acordo com o exame que você me pediu. Exato. Por exemplo, a Dani também tem. São reposições completamente diferentes. O Denner tem 8. Homem também pode, homem tá, também querida? Pode fazer. E, gente, não é só libido, não, tá? Pra homem, a libido é uma coisa, é uma bênção do Senhor, né? É uma bênção. O Denner falou que a disposição dele tá uma loucura. Né? E aí você tira um pouco dele e coloca mais em mim, pra eu poder acompanhar, porque virou um adolescente. Meninas, pros maridos também, fica a dica. Depois da menopausa, peraí, que tem... Reposição hormonal ajuda a emagrecer ou é um mito? Isso é uma verdade, com certeza, desde que a pessoa tenha necessidade. Né? Foi o exemplo que a gente citou, até colocou a foto da Fátima. Daqui, dela. Foi uma paciente que fazia tudo corretamente, estava num peso muito adequado, você, a própria Dani. E a reposição hormonal vai te ajudar a ter mais disposição, a ter mais energia, a se alimentar mais corretamente, a praticar atividade física, a ajustar a sua parte metabólica também, porque quando você tem deficiência de hormônios, o seu metabolismo ele fica assim mais lento. Então, a reposição hormonal, se feito de maneira correta, com certeza vai ajudar bastante. E elas perguntaram aqui, deixa eu lembrar, é alguma coisa da gordura na região abdominal. Aqui, depois da menopausa, a gente engorda mais ou a gordura só passa a acumular aqui? Porque é engraçado que a gente brinca, eu brinco com elas na live, que eu tirei... eu emagreci muito, Sim. Só que eu tive 3 filhos, né? Então eu tive 3 filhos, a gente fica com aquela pochetinha, não adianta, que foi que eu tirei com o Semi-Slim e depois com as mãos de fada de doutora Isa, que eu fiz uns tratamentos tal que eu mostrei pra vocês. Elas falam muito isso, que elas percebem que elas engordam, mas é mais nessa região aqui, então, e é prejudicial essa gordura, é a visceral? Eu não entendo. Quando a gente acumula mais gordura... É aquela que a minha é 5%? É aquela que você tá arrasando, tá? Você tá aquela que eu consegui colocar Aliás, 5%. A sua saúde tá fenomenal, hein, Vamos esnobar, né, Dani? Vamos esnobar, né, Dani? Realmente, a disfunção hormonal, tanto na mulher até no homem, faz com que a gente comece a ter mais depósitos de gordura, principalmente essa gordura em região visceral e região do abdômen, que é a gordura mais perigosa. Esse depósito de gordura é porque alguns receptores hormonais, eles param de funcionar. Então a gente vai depositando gordura ali, mesmo fazendo exatamente a mesma coisa que fazia anteriormente. E de fato, você foi muito assertiva, essa é uma gordura extremamente perigosa. E a reposição hormonal feita de maneira correta vai ajudar a gente a também eliminar essa gordura. E essa gordura, ela é mais perigosa para o homem, para a mulher ou tanto faz? Se for a gordura visceral, tanto faz, tá? Ela é tão perigosa para o homem. Porque eu já li que para homem era mais perigoso em relação a infarto, essas coisas, ou é mito? É que na verdade o homem ele tem mais gordura visceral normalmente do que mulher. Eu falo que o paciente que ele tem o maior risco cardiovascular é aquele paciente que ele só tem barriga, né? Só tem gordura na barriga, às vezes com o braço mais fino, perna mais fino, mas só tem gordura na barriga. Esse paciente tem um risco cardiovascular muito grande, porque a gordura está depositada no pior lugar, no lugar mais perigoso. Então, como a gente vê mais homens com gordura visceral, a gente acaba falando até de uma maneira um pouquinho errada, que o homem tem mais risco, mas é porque o homem ele tem mais acúmulo de gordura visceral. E eu queria, se desse, tem muita gente, tem muita cliente nova, tem muita menina nova na live, que elas falam que elas não conseguem imaginar a gente antes do tratamento. Não sei se tem foto aí, tem um antes e depois. O da Dani deixa pra colocar quando a Dani estiver aqui, que a gente fica mandando uma pra outra. Paty, foram quantos quilos antes? 25, né? 25. Aí, como teve uma época que você pegou muito no meu pé, aí eu perdi mais 3, então foram 28, que é aí que eu comecei o trabalho da massa magra, né? Então, hoje eu tô com 50, mas tem bastante massa magra aí, tô ganhando bonitinho, tô fazendo bonitinho. Então, no total, foram 28. E a sua bioimpedância tá muito boa, Tá muito boa, né? Tá muito boa a sua avaliação corporal. Gente, olha parabéns. Aqui. Olha essa... Eu vou tirar o comentário aqui, gente, só pra vocês... tem como tirar, só pra ver?
Aqui, gente, ó, na primeira, vocês estão vendo? Tá uma diferença, ó, o rostinho. O rosto aqui, gente, vou falar, o rosto ajudou muito o emagrecimento, mas tem muito doutora Isa aqui. Tem muito doutora Isa. Ah, aliás, a gente podia fazer uma live depois só com a doutora Isa, né? Vou pedir ao vivo. Vou pedir ao vivo para ela não negar. Olha, eu falo que olha, pra gente não ter flacidez é doutora Isabela. Gente, porque assim, eu tenho 54 anos. Então, assim, o meu rosto, ele era... A Isa falou uma coisa importante. O meu rosto, né, Isa, ele é oval. E eu não imaginava que o meu rosto sempre foi redondinho. E não é. Né, Isa? Ela devolveu o contorno do meu rosto. Então aqui, e olha a diferença da pele. Uma pergunta também. Olha, vocês podem olhar aqui na segunda foto, gente, a flacidez da barriga. Aqui eu já estava no processo de emagrecimento, já tinha emagrecido aqui alguns quilos. Essa flacidez da barriga. O medo que as meninas têm. Ah, você perdeu mais de 25 quilos. Como que ficou a sua pele? Na medicação que a gente toma, também já tem no tratamento que a gente faz, injeção, que já dá uma cuidada na pele, exato, né? Eu vou até pedir para colocar um caso do Marcelo, que o Marcelo é bastante impressionante o caso dele, porque ele emagreceu mais de 70 quilos. Nossa, incrível o caso do Marcelo. E quando você vê um paciente que emagreceu mais de 70 quilos, você espera que ele tenha flacidez. E ele, com o ajuste, com as medicações que a gente fez, a gente consegue ter uma maior produção de colágeno. E essa produção de colágeno faz com que a gente consiga ter um resultado estético muito favorável. Né? Tem o resultado do Marcelo, coloca o do Marcelo, aí ele apareceu aí. Então o Marcelo teve um emagrecimento muito importante, muito considerável, e se você for imaginar o tanto de quilos que ele emagreceu e ficar hoje com essa estética, é fantástico. Agora eu quero mostrar outro que é muito impressionante, do Wesley, fazendo um favor. Gente, aqui não tem plástica não, tá? Não tem... Não, isso ele é extremamente dedicado. Você já encontrou ele algumas vezes aqui, né? Já, e não dá, olhar pra ele não dá pra imaginar que ele era essa pessoa aqui de cima. Ele é outra pessoa. E ele é muito querido, né? Então, quando a gente faz uso de alguns ativos, ali associado também ao tratamento com a doutora Isa, que é o caso do Wesley também, que é impressionante. O Wesley ficou com um tanquinho. Isso lá, ficou com um tanquinho. Então, o Wesley, desde o início do tratamento, ele fez o tratamento comigo e com a doutora Isabela. Então, a gente conseguiu evitar muito grau de flacidez. Eu mostrei esses casos, Paty, porque às vezes as pessoas te olhando falam, poxa, ela perdeu 20 quilos, mas... não foi tão... Olha que resultado impressionante quando a gente olha. Nós temos uma paciente, uma cliente que virou sua paciente, a Sandra. Quantos quilos a Sandra perdeu? Ela tá aí? 40. E ela tem 70 anos. Ela tá impossível. Eu falo que a Sandra rejuvenesceu, A Sandra é maravilhosa. E é uma alegria, né? É muito legal, porque muitas meninas do acessório acabaram virando pacientes do Ronan, e todas falam, eu falo que são as meninas, as irmãs Muricy. A Rô escreveu um dia desse assim, eu não emagreci com o Ronan, ele mudou a minha vida, e eu tava ao vivo na live, a lágrima já... Porque a gente vê, assim, é uma outra vida, você descobre uma pessoa dentro de você, por isso que eu falo que não é a estética. Claro, a gente é mulher, não vamos romantizar que a gente não quer ficar toda linda, bonitinha, puxadinha, mas mexe com a autoestima, né? Então, você tem uma qualidade de vida, você fica eu vou até fazer academia. Olha isso. Tá, tô só esperando a minha doutora me liberar por causa do bumbum. Vou fazer. Porque você começa. Exatamente sobre isso. Eu coloquei aquela frase que tem aqui na clínica, eu falo que incrível. Não é apenas sobre emagrecimento, é sobre transformação. Eu brinco que o meu emagrecimento, ele veio com um bônus, assim, ele veio... E eu brinco que eu quero cuidar do paciente pra sempre, Paty. Vou fazer live com quantos anos? Não, 100 anos, 120, tô fazendo live, amor. Do que? Não faço a menor ideia. Mas estará lá. Estarei lá plena. Provavelmente vai ser de prótese na dentadura. A gente vai fazer, não vai ter pílula, cresce cabelo, nasce o dente, vai ter a medicina, vai... Ô Dani, você quer trocar aqui comigo um pouquinho para você fazer umas perguntas? Porque agora tem umas perguntas de meninas mais jovens que estão nessa fase aí de... Então essa daqui eu também já fiz. A gente deu uma reduzida e eu vou olhando agora nos comentários, meninas, pra gente... Vamos fazer mais uma meia horinha aí pra gente ir abordando assuntos. A Dani vai abordar um assunto muito legal aqui, que é sobre a retratotida. Quero muito falar sobre isso. Ela vai voltar nesse da Mounjaro. A gente deu uma dividida aqui pela voz, né, Dani? E porque, né, eu já pego mais a parte da menopausa e a Dani, ela tá no processo, ela tá começando a sentir os sintomas. Então, só uma coisa antes de eu... olhei seu cabelo todo bem tratado. Aliás, sua dermato deve ser muito boa. Olha, eu tenho sorte. Eu sou muito boa. Me perguntaram muito se eu tive queda de cabelo
no emagrecimento. E eu sempre falo, a Dani tem muito cabelo, então a Dani não sentiu nada. Eu falo que eu não sei porque eu estava fazendo um tratamento com a doutora Isa, Sim. capilar, porque eu estava com queda, né, Isa, por conta de estresse, de um monte de coisa, de menopausa. Então, elas têm muito medo de emagrecer, de fazer o uso de medicação, de fazer isso, e o cabelo ficar ralinho, o cabelo cair. Olha, Paty, aqui eu posso falar com certeza, tá, que pacientes que fizeram tratamento de emagrecimento da maneira que eu e a doutora Isa indicamos, não tiveram queda de cabelo. Que eu tá? acho que não. Não tiveram uma queda de cabelo importante. Sim. Né? Porque por que o paciente tem queda de cabelo? Falta nutrientes. E Isso tem, que eu ia claro, falar. vários componentes. Porque nas medicações que a gente toma, né, nos soros que a gente faz, tem toda essa... Não consegue ingerir proteína em quantidade adequada, falta vitamina, falta mineral. E o primeiro lugar que vai sofrer é o cabelo. Né? Cabelo, unha. Então, se o paciente faz o tratamento de qualquer jeito, ele pode dar realmente um problema muito grande, pode realmente ter muita queda de cabelo. Porque o meu cabelo, além do... Ele cresceu, ele ficou muito cheio, a minha unha tá muito dura, e elas perguntam muito isso. Falo, gente, é de caso a caso, então procure um dermato, a minha melhor do mundo, porque assim, a minha unha tá muito forte, porque elas falam, me falam que a unha quebra, que o cabelo cai, que isso. Então tem muito mito, né? Tem muita coisa assim que envolve o uso da medicação, que eu acho que já entra no método errado, se automedicar. Né? Porque imagina, né, Paty, você usar uma medicação que vai ali tirar o seu apetite, vai diminuir o seu apetite, você não vai conseguir muitas vezes ingerir alimentos na quantidade correta, da maneira que deveria fazer. Obviamente, seu cabelo vai sofrer, pele vai sofrer. A gente vê muitas pessoas emagrecendo e ela acaba ficando com uma estética, falando até agora sobre a estética, sim. uma cara de doente. O cabeção que falam. Não falam isso? Ou seja, vai ficar cabeçuda. Ela procurou algo saudável e ela tá... Não tá legal. Né? Quando eu vim na primeira consulta com você, não sei se você vai lembrar, você fez assim, Paty, o que você não consegue ficar sem? Eu falei, a Coca-Cola. Aí você falou, você consegue pelo menos trocar pela zero? Então, assim, eu falo, e você fala isso, tudo que é sobre dieta, tudo que te pede muito sacrifício, que para você é sofrido, não dá resultado, né? É verdade. Eu falo que eu sou totalmente contra proibições. A gente precisa buscar um equilíbrio, tá? Mas proibições não funcionam a longo prazo. Não adianta chegar aqui, ó, Paty, você vai restringir açúcar, carboidrato, vai comer só proteína. Você vai aguentar fazer isso por quanto tempo, Paty? Você vai aguentar levar isso para sua vida? As pessoas têm a vida social e é importante você conseguir comer de tudo, conseguir ter uma alimentação adequada. Como a Dani gosta muito do vinho dela. Eu ia falar isso, falam que quem toma a medicação não consegue mais beber. Eu falei, gente, eu não posso falar porque realmente eu bebo muito pouco, mas a Dani toma o vinhozinho dela, normal. E muito tranquila. Venha falar do seu vinhozinho. Venha falar do seu vinhozinho. A Dani agora vai pegar a ala Teenagers. Então a Dani, bora lá, né, Dani? Olha essas irmãs como estão elegantes, tá, gente. Meu amor. Sei se não, meu amor. Estão demais, viu? Estão demais. Eu ainda agora tô com bumbum, ó. Eu agora ainda estou com bumbum. Dani, obrigada. Deixei aqui para você. Eu vou ficar com o celular aqui, doutor. Obrigada, Paty, porque estão surgindo algumas outras perguntas aqui e eu acho pertinente também te perguntar, né? Tudo bem, meninas? Boa noite também a todas. 2 rouquinhos aqui, mas a gente vai se ajudar, né, doutor? É isso aí, Dani. Meninas estão perguntando se vão ter que tomar medicação para sempre. Nossa Lara querida, sua paciente, inclusive. Beijo, Lara. A Lara é uma querida. Uma querida. Bom, vamos lá. Para o paciente que ele tem um grau importante de obesidade, ele muito provavelmente vai precisar tomar pelo menos a longo prazo. Porque a gente tem que lembrar que obesidade é uma doença crônica. É uma doença que ela tem tratamento, mas não tem cura, porque envolve genética, envolve vários fatores. Para esse específico, esse paciente vai ter que tomar a longo prazo, muitas vezes para sempre. Eu falo, que bom que hoje nós temos uma medicação, algumas medicações que conseguem auxiliar, porque você estar com obesidade é muito pior do que qualquer medicação indicada por um médico experiente nessa área vai te prescrever. Mas não, a maioria das pessoas que às vezes precisa emagrecer 15, 20 quilos, talvez não seja necessário tomar a longo prazo. Por um período. É o que você sempre me explica sobre o meu colesterol, né? Que você ministra ainda a medicação por conta disso, né? Então é importante. Por exemplo, tem pacientes que têm um colesterol elevado de origem genética, origem hereditária, origem familiar. Esse paciente ele pode se alimentar corretamente, praticar atividade física, o colesterol dele continua elevado. E esse colesterol vai provocando danos para a artéria dele. Se a gente não tratar esse colesterol,
vai dar um problema, vai poder ter um infarto, um AVC, algum problema de saúde muito sério. Então é essa mesma história. Tá, mas o meu vinho eu posso continuar tomando, né? Liberadíssima. Que bom, já que falamos dele, né, doutor? Liberadíssima. Uma pergunta que como é que esqueci a palavra agora, me fugiu a palavra. Uma dúvida minha também, sobre a retratutida. Bom, bora lá. Podemos falar sobre isso? Pode falar, inclusive, né? Vou até confidenciar que a gente falou sobre isso em consulta. Sim, até, falamos muito, Olha, né? A retratutida é uma medicação que ainda não foi lançada. Uhum. Ela está em fase final de estudos, muito provavelmente vai ser lançada no início do ano que vem. Inclusive é do mesmo laboratório do Mounjaro, tá? Ou seja, é uma medicação que ainda está em segredo comercial. É uma medicação que eles investiram bilhões de dólares para conseguir desenvolver a molécula. O que é a retratutida? É o famoso peptídeo que tanto a gente fala hoje. É uma sequência de aminoácidos que pode ter 1 trilhão de combinações. Daí eu brinco, né? Alguém acordou iluminado no Paraguai ou na China e consegue fazer a molécula igual estão fazendo lá. É uma molécula, só para vocês terem uma noção, para você ter uma noção, nem todos os cientistas envolvidos da Lilly no desenvolvimento dessa molécula sabem exatamente a sequência dela. Então é um grupo extremamente restrito que sabe exatamente como ela é. A sequência de moléculas da retratutida só vai ser liberada quando ela for para comércio, quando a gente começar a vender essa medicação, porque daí o laboratório é obrigado a divulgar exatamente como ela é. Quem está usando a retratutida pode estar usando qualquer coisa perigo, menos a retratutida, tá? E a gente fica sabendo de várias pessoas já ministrando totalmente errado, sem um acompanhamento médico, e se tiver um acompanhamento médico, totalmente irresponsável, né? Dani, eu tive 2 casos aqui na clínica de pacientes que estavam utilizando a retratutida. Quando nós avaliamos os exames desse paciente, a tireoide desse paciente estava extremamente bagunçada. Tinha o hormônio da tireoide dentro dessa medicação. A pessoa estava emagrecendo, mas às custas de bagunçar toda a tireoide dela. Às custas de prejudicar muito a saúde dela. Eu publiquei, mostrei os exames. Porque, incrivelmente, eram pacientes que eu já acompanho há um bom tempo, mas ficaram curiosos que o amigo estava utilizando, foram utilizar, e a gente está tentando consertar o erro que eles cometeram. Nossa, muito perigoso, né? É muito perigoso. Achei pertinente te perguntar, porque é uma dúvida de várias pessoas, e minha também, né? Dani, por conta de pessoas que eu convivo que utilizam. E é incrível, parece que tem pessoas que gostam de ser enganadas. Sim. Tá? E me criticam ainda se eu toco no assunto, né? Não, eu também, né? Quando eu coloco alguma coisa sobre isso, falo, olha, você é financiado pela indústria farmacêutica. Eu falo, olha, eu até gostaria, brincadeira, tá? Mas eu falo, não sou não, tá? Não sou. A minha função é informar. Né? Eu até publiquei esses dias que eu recebi um direct, uma paciente falando que ela tinha muita vontade de passar em consulta, mas ela estava tomando a tizepartida do Paraguai e ela tinha vergonha, tinha medo de eu julgar. Eu falei, jamais eu vou julgar um paciente. Eu vou acolher, vou tratar, vou cuidar e vou orientar da maneira mais correta. Mas a escolha final é o paciente que vai fazer. Sim, né? Com certeza. Mas a retratutida, quem está tomando qualquer coisa, tá? Gente, menos ela. Que medo, né? Que triste para quem toma, né? Que a gente fala sobre saúde, né? E a pessoa está tomando algo que não existe. É verdade. Né? Se eu não me engano, foram investidos 180 bilhões de reais, né? Acho que 30 bilhões de dólares. E alguém lá no Paraguai conseguiu imitar exatamente a molécula. Meu Deus. É impressionante esse pessoal do Paraguai. Medo. Vamos ver mais alguma aí? Peraí. Qualquer mulher que sente os sintomas de menopausa pode fazer reposição hormonal? E isso me inclui, doutor? Olha, não é qualquer mulher que pode fazer a reposição hormonal. Ela tem que ter uma indicação específica para reposição. Então, os exames têm que falar com os sintomas e não pode ter nenhuma contraindicação a essa reposição. Tá? Então não é toda mulher que pode fazer reposição hormonal. A grande maioria pode, desde que orientada e feita de maneira correta, mas não são todas que podem fazer não. Tá? Muito bem. E o seu caso, né, Dani? O seu caso você tinha... te perguntar sobre o meu, se você podia detalhar para as meninas, Posso né? detalhar seu caso? Pode. Então tá bom. A Dani, quando chegou, ela tinha de fato muitas queixas relacionadas à deficiência de hormônios e quando nós avaliamos os seus exames, de fato, tinha uma deficiência hormonal absurda. Né? Tinha um nível hormonal no chão. E quando a gente iniciou a reposição, você também
percebeu melhora da sua disposição, melhora da sua energia, melhora da libido. Tudo. Sono, tudo. A pele, cabelo, é mágico, né? Eu falo que eu não fico mais sem o meu chip. E continuei com vinho. A gente brinca, né, nas minhas consultas, eu falo, pode me tirar doce, me tirar o que for, mas não tira meu vinho, né? É verdade. E você jamais faria isso, né? Claro, porque a gente sempre... a gente brinca muito na live, eu e a Paty, com essa questão do vinho, etc. Mas eu sempre falo, meninas, é sempre com moderação. Eu sei o meu limite, é beber socialmente, porque a gente também tem que ter a nossa diversão, a nossa vida, né? Com certeza. Mas sempre, né, respeitando a sua orientação médica, claro. Que... Sempre com equilíbrio. Com equilíbrio pode tudo, né? Exatamente. Eu adoro um brigadeiro, por exemplo. A Isabela sabe, né, amor? Docinho preferido. Então, mas com equilíbrio todo mundo pode. Todo mundo pode, isso aí. Porque pessoas que sabem, né, que eu faço a reposição me perguntam, falam, mas será que qualquer pessoa pode ir lá e colocar o chip, né, de texto? Eu falo, não, tem que agendar uma consulta, você vai fazer exames, você vai ter a sua orientação médica, porque cada organismo é de uma forma. É o que você explicou anteriormente. Isso. A Paty faz, eu também, o Denner também. Mas cada um tem um tratamento específico. E é legal você colocar isso, porque quando a gente fala sobre reposição de hormônios, a gente está falando sobre uma infinidade de hormônios. Sim. Então é testosterona, é estrogênio, é progesterona, é o hormônio da tireoide. E a gente tem que saber o que essa pessoa de fato precisa, o que está ocasionando essa deficiência dela, que em alguns casos a gente consegue corrigir essa deficiência sem fazer a reposição. Mas se é aquela mulher que está entrando na menopausa ou está no período menopausa, muito provavelmente a gente vai precisar fazer né? Que é o seu caso, tá. né? Sim. E que a gente quer que você tenha uma transição muito tranquila. Muito tranquila, né? Que você não comece a ganhar gordura em região do abdômen, a ficar muito Pelo instável. amor de Deus. Não quero mais. O que mais aqui, meninas? Falamos da retratutida. Quando a dieta e o exercício não resolvem, a mulher pode usar remédio para emagrecer? Como não perder músculo e não engordar tudo de novo? Olha que legal, Importante também. Importantíssimo. A gente entra num outro ponto muito importante, que também um estudo conduzido pela USP mostrou que quase 90% dos pacientes que emagreceram só com dieta e atividade física voltaram a ganhar peso. Por que isso? Porque é muito difícil você conseguir manter uma dieta e atividade física de maneira muito regrada, sem algum apoio. Então, a medicação, ela serve para te ajudar a ter um estilo de vida mais saudável, a você praticar atividade física, a se alimentar de maneira mais correta, a fazer escolhas melhores. Então a medicação muitas vezes ela vai te conduzindo, vai te ajudando a ter um estilo de vida mais saudável. Sim, com certeza. Que isso é sim muito importante. Eu falo até que a medicação às vezes pune, né? O paciente me pergunta, por isso que eu vi um monjaro, por exemplo, vou ter efeito colateral? Doutor, eu falo, depende de você. Tá? E é verdade. Por quê? Eu falo, se você comer mais do que você precisa, um dos efeitos colaterais dessa medicação é exatamente você ficar enjoado, mal-estar, náusea. Disposto, né? Fala, então respeita seu corpo. A hora que você receber o sinalzinho, tem que parar de comer. Saber que a gente come muito mais do que a gente precisa. Né? A gente exagera muito mais do que a gente precisa. É verdade. Isso vem muito da nossa cultura também, né? Sim. É como a gente estava falando sobre o vinho, brincando, mas é um fato, né? E o que eu te respondi há pouco, né? Eu sei o meu limite. Então, claro, é uma tacinha, são 2 tacinhas, mas... E sempre aquela regra, né, doutor? 1 taça de vinho, 1 taça de água. E isso eu sigo ali certinho, viu? E você imagina, né, Dani? Você ama vinhos. Né? É algo que te faz bem e algo que a gente sabe que tem até alguns benefícios para a saúde, o que não pode ter exagero, né? Sim. Como tudo, né? O doce, a comida em excesso. Água, né? É verdade. Que mais? Vamos lá. Tem alguma pergunta, Paty, que você tenha lembrado? Tem Diga. umas perguntas aqui, mas eu acho que será que o som vai pegar aí? Quer voltar para cá? Tem umas perguntas das Não meninas. Tem umas perguntas das Inclusive, meninas viu, Denner? Pro pessoal que tá mais participando da live, tá? Eu tenho alguns livros, eu vou deixar para você organizar isso, tá? E pode mandar esse livro, eu faço questão. Olha, eu já li, gostei muito. Gente, que legal! Então, quem mais estiver participando aí, acho que é legal a gente oferecer esse livro, tá? A gente vai filtrar aqui, então, quem tá participando. Gente, a gente vai mandar os livros. Ai, Ronan, obrigada! Gente, o livro do Ronan é incrível. É super incrível. Ronan, chegaram umas perguntas aqui muito, muito interessantes. A Mari Queiroz, é uma querida nossa, tá perguntando, Paty, pergunte pro doutor se uma pessoa com esquizofrenia pode tomar a Monjaro, já que ela toma muita medicação. Tá.
Pode tomar se ela tiver indicação para uso, tá? A gente sabe que algumas medicações para esquizofrenia aumentam o apetite e diminuem o metabolismo. Então, a pessoa que ela tem sim essa indicação para conseguir ter um controle maior do apetite. Então, não é uma contraindicação à esquizofrenia. Pode fazer uso desde que tenha indicação médica. Tá? Ouviu, Mari? Indicação médica. Gente, nada, pelo amor, sem médico, eu sempre falo, né? Não, gente, por favor. Sem médico, nada. Pati, queria saber sobre o intestino preso com o monjaro. O que ajuda? O que pode ajudar? Tá. Primeiro, as medidas naturais, né? Tomar bastante água, ingerir bastante fibra. Né? Eu sofri muito com isso, mas agora tô bem jeito. E o que acontece? Quando a pessoa está tomando uma medicação que ela acaba ingerindo menos alimento, ela forma menos bolo fecal, ela tem mais dificuldade para ir no banheiro. Em alguns casos, a gente pode utilizar alguns ativos naturais. Né? Gosto bastante do Orlistat, se o paciente tem indicação, mas aquela paciente que toma bastante água, ingere bastante fibra, dificilmente ela vai precisar partir para alguma medicação. Tá? Acho que das minhas primeiras fórmulas, como eu já tinha o quadro de intestino preso, teve um pouco do Orlistat, mas depois normalizou. Sim. E não... E lembrando que você começou com o Wegovy, que o Wegovy ele prendia um pouco mais no intestino mesmo, tá? O Monjaro é um pouco menos, prendia mais. Eu comecei, nem tinha Monjaro ainda. Ó, ai, que fofa, Sandra Guimarães falou dela, uma das coisas que mais me apaixonei na primeira consulta pelo doutor foi que ele não me julgou e eu me senti muito acolhida. Isso é muito cruel com as pessoas, assim, as pessoas julgam muito, né? Paty, eu já tive obesidade, né? Eu falo que eu sou um obeso em tratamento, né? Eu já pesei mais de 100 quilos, hoje eu tenho 72 quilos. E eu já fui julgado, mesmo sendo médico, né? Porque as pessoas, elas acham que emagrecimento é só força de vontade. E olha que interessante, o último congresso que eu participei mostrou que pessoas acima do peso têm hábitos mais saudáveis do que pessoas que são naturalmente mais magras. Essas pessoas, elas estão tentando constantemente. E é uma frustração, porque eu faço tudo certinho, Exato. Por que eu ganho peso? Poxa, ela tem uma doença, o corpo dela luta contra ela. Né? Existe uma alteração num gene específico, o gene MC4R, que faz a pessoa ter 17 quilos a mais do que quem não tem essa alteração. Então, o corpo dela resiste à perda de peso. A cada quilo que o paciente emagrece, a fome dele aumenta em 30 calorias. Que loucura. É uma luta para o paciente. É uma máquina, o nosso corpo é uma engrenagem. Né? E tem muita gente, Ronan, que comentou comigo assim, ó. Eu não vou porque eu tenho medo de me frustrar. A gente tem até uma amiga que veio e emagreceu, de me frustrar, de não dar. Eu tenho muitas amigas que engordaram muito por conta de tireoide, mas muito, muito, muito. E elas me perguntam, se eu fizer o tratamento, será que eu consigo equilibrar, eu consigo emagrecer, mesmo fazendo a tireoide? A gente vai fazer até um tratamento em conjunto, né? Nós precisamos ajustar a tireoide dessa paciente, que é um órgão importantíssimo para a parte metabólica, junto com o tratamento de emagrecimento. Porque se a tireoide dessa paciente estiver também desajustada, mesmo utilizando várias medicações, o resultado dela vai ser frustrante. Então, quando o paciente chega aqui, a gente olha ele como um todo. Tá? Então, eu falo sempre, a Giovana, gente, ela vem para o Brasil uma vez por mês. Então, quando ela está aqui, uma vez por ano, ela faz a bateria de exames dela aqui. E ela ganhou muito peso nos últimos tempos. O Ronan descobriu que ela está com problema de tireoide. Então, já está ajustado tudo direitinho, né? Ele encaminha, e lá ele encaminhou todo o processo, e lá ela está fazendo todo o acompanhamento e está perdendo peso porque ela ganhou realmente por conta de problema de tireoide com 29 anos. E é muito comum, né? Porque hoje problemas na tireoide atingem 30% das mulheres. Tá? Não significa que a gente, ajustando a tireoide, ela vai emagrecer. É genético isso? Porque eu não tenho. A minha mãe tem, eu não tenho, e a gente tem. Tem o fator hereditário e tem fatores genéticos também, tá? Então, sim, o fator hereditário ele é importante. Tá? Então, pode acontecer, sim, da sua mãe ter e a gente ter, e ter puxado, ter pego isso dela. Me pego, pulou. Entre aspas, tá? Pulou você. Me pulou e pegou na Gi. Exato. Tenho alopécia androgenética. Posso fazer o tratamento com a Monjaro? A Lu Kalimann está perguntando. Beijo, Lu! Tá, pode, mas é extremamente importante a gente fazer um acompanhamento conjunto com a dermatologista também. Lembrando que o que? A alopécia androgenética é uma alopécia mediada por hormônios. Então, é uma alopécia onde a pessoa tem uma disfunção hormonal
que faz ela ter mais queda de cabelo. Não tem muita relação com a medicação. É que se a pessoa utilizar a medicação sem o acompanhamento devido, sem fazer as reposições adequadas, vai piorar a queda de cabelo que ela já tem, que é uma doença, ela tem alopecia androgenética, e ela vai perceber muito mais essa queda de cabelo. Não vai piorar a alopecia androgenética, mas vai piorar a queda de cabelo como um todo. Tô falando certo, amor? Então, isso que eu ia falar. Ele tá aqui todo, ó, e a mestre do cabelo tá aqui, ó. Ela só concordando comigo. Falei, ufa, a tá falando mestre do cabelo certo. tá aqui, ó, assim, ó, fez a lição de casa. Gente, vocês sabem, né, a doutora Isa que cuida da gente, ela é esposa do Ronan, então a gente já faz um bem bolado aqui com eles. A gente vai... Não, é super importante. Então a gente pode piorar essa queda de cabelo que ela tem que tratar essa alopecia androgenética, mas se ela começar um tratamento para emagrecimento sem as reposições adequadas, queda de cabelo vai acentuar muito. Tá. Taninha Prevato, a nossa mais nova setentona, fez 70 anos ontem, tá linda, tá incrível. Fazendo uma pergunta. Em 1990, ela passou por uma gastrectomia parcial. Tá. Ela tem síndrome de Dump e precisa perder peso, mas os profissionais, ela mora no interior de São Paulo, não acertam de jeito nenhum. Ela queria uma orientação. Pra onde ela corre, o que ela faz? Tânia, parabéns pra você. Ela é uma Eu querida. converso com ela pelo Instagram. Com a Taninha, claro, ela é uma querida, é uma querida. mesmo, tá? Sim, a Tânia, com certeza, se a gente alinhar um tratamento adequado, ela vai ter muito sucesso. Como ela fez a gastrectomia vertical, é um tipo de cirurgia bariátrica. Provavelmente ela tem algumas deficiências também que contribuem até para ela voltar a ter esse ganho de peso, talvez alguma deficiência nutricional importante, mas ela tem sim uma linha de tratamento, a gente consegue evitar bastante esses sintomas de dumping para ela também durante esse tratamento. Olha que incrível. É incrível, sim. Ela tem muitos benefícios. A caneta emagrecedora, eu falo, ela traz muitos benefícios, né? O meu colesterol, ele estabilizou depois do tratamento do emagrecimento, pré-diabetes, a hipertensão, eu era hipertensa, minha pressão tá normal, então tem muito benefício, né? É verdade. Quando você emagrece, Paty, a cada 5 quilos, na verdade, a cada 10% do seu peso que você emagrece, você ganha 5 anos de vida. Você tem noção de o quanto isso é significativo? Quantos daquele ali eu perdi, Ronan? Gente, olha isso. Não queria falar, tá? Mas já que você tocou no assunto. Não, é que eu me assunto, choquei quando ele me mostrou isso, gente. Isso daqui representa 1 quilo de gordura. Mas imagina como se isso fosse um algodão. A nossa pele vai moldando isso, tá? Vai ajustando. Paty perdeu 26 quilos. Eu sei que ela perdeu 25 quilos de peso, mas ela perdeu 26 quilos de gordura, porque a Paty conseguiu ganhar massa muscular, tá? Então isso é incrível. Olha isso, gente. Isso inflama, oxida, isso traz tantos problemas. Quando chega aqui, que você fala assim, ó, a gente tem que te desinflamar. O que isso quer dizer? Quando a gente fala sobre inflamação e sobre oxidação, resumindo não, falando de uma maneira mais simples, é como se tivesse um excesso de lixo dentro do seu corpo, que o seu corpo não está conseguindo eliminar como ele faria de uma maneira natural. Esse excesso de lixo na medicina nós chamamos de radicais livres. E eles atrapalham todo o funcionamento do seu metabolismo, do seu organismo. Lembrando que toda doença que a gente conhece hoje, ela vem de um processo inflamatório ou de um processo oxidativo. Agora imagina, esse excesso de lixo, ele está prejudicando, está podendo provocar mais doenças para você e está prejudicando o seu emagrecimento. Aquele paciente que tem um excesso de inflamação, um excesso de oxidação, eu brinco que é aquele paciente que passa na frente da lanchonete, só o cheiro faz ele ganhar peso. Nem precisa fazer muito esforço, não. Ele come muito menos e mesmo assim está ganhando peso. Então, uma obrigação médica é a gente ajudar esse paciente a limpar o corpo dele, né? Fazer esse processo de detox, esse processo de desinflamação, porque isso é sobre saúde mesmo, tá? Tá, porque elas perguntam bastante isso. Pergunte para o doutor. Isso daí é muito... Eu já dando resposta, gente, mas eu vou passar para ele. Ministrar manjar 2 vezes por semana, fracionando a dose. Isso aí é cada caso a caso. Olha, gente, respondi do doutor Ronan. Doutor, não, desculpa. mas exatamente. Tem alguns pacientes, por quê? Tem alguns pacientes que eles começam a utilizar o monjar, e eles falam, poxa, eu fiquei mais saciado durante 3, 4 dias, e depois eu percebi que minha fome começou a voltar. Então, existem estratégias que a gente pode utilizar 2, 3 vezes por semana, mas, obviamente, cada caso é um caso mesmo, mas sim, até em alguns casos a gente pode sim utilizar dessa maneira, tá? Tá. A Leilinha tinha perguntado alguma coisa, agora eu não sei onde que eu coloquei aqui, sobre
quem fez ou faz o tratamento de câncer, se a Monjaro contribui ou se é que ela ouviu falar que ajuda no tratamento de câncer. Olha que legal, né? A tizepartida, a molécula do Monjaro, teve um estudo muito bem conduzido, mostrando que reduz a chance de praticamente todos os tipos de cânceres existentes. Eu tinha lido isso. Mas será que é a medicação ou é o emagrecimento? Então, era uma dúvida que a gente tinha. Então, hoje a gente consegue observar benefícios das duas partes. Só para você ter uma noção de números, hoje a obesidade ela causa mais câncer do que o cigarro. Então, hoje é pior você estar obeso do que fumar. Sim. Ambas as coisas são terríveis, São terríveis. Então, existe às vezes até uma romantização sobre a obesidade, mas a gente está falando sobre saúde. Sim, né? sim. Então, quando esse paciente emagrece, o risco dele de câncer já está diminuindo. E sim, essa molécula ela consegue atuar em alguns receptores específicos que diminuem a chance de formação de cânceres, de tumores. Então, isso é real, isso é verdade, tá? Realmente tem essa redução. Tá. Quem está num tratamento de quimioterapia, essas coisas, pode fazer uso da medicação? Pode, Paty, mas não é muito recomendado, tá? Porque se o paciente está fazendo quimioterapia, provavelmente vai estar enjoada, nauseada, já não consegue comer na maioria dos casos. Então não tem muito sentido a gente, nesse momento, utilizar essa medicação. Não é uma contraindicação, mas eu não vejo muito sentido em utilizar o paciente que está fazendo quimioterapia, a gente utilizar uma medicação para emagrecimento, visto que a própria quimioterapia já vai suprimir demais o apetite desse paciente. Esse paciente contrário, o paciente que está em quimioterapia, a gente tem que prestar muita atenção nas vitaminas, nos minerais, coisas que hoje os oncologistas estão vendo muito bem, tá? Os oncologistas hoje eles têm essa linha do tratamento intravenoso, o tratamento intramuscular, porque esse paciente ele precisa de muito nutriente, né? Tá. E quem já se curou e ganhou peso, pode fazer o tratamento normal? Com certeza, deve fazer se estiver ganhando peso, porque imagina, o paciente já teve câncer, está ganhando peso, está com obesidade, ele está aumentando a chance de ele ter novamente essa doença. Sim, né? sim. Então vamos falar sobre saúde, vamos emagrecer, tá? Ó, a Monjaro, Hélida, a gente falou sobre isso e a gente vai deixar a live gravada só para a gente não voltar sobre cair cabelo, tá? A gente vai deixar gravada e é muito legal isso. Paty, pergunta para o doutor quem teve câncer no pâncreas, especificamente. Pode? Pode fazer também, né? Hoje, antes existia aquele mito. Primeiro, que Monjaro causava pancreatite. Hoje, ou até o Ozempic, a gente sabe que isso não acontece, tá? Tinha muito isso, O que né? acontece é assim, todo processo de emagrecimento ou ganho de peso muito acelerado, aquela pessoa que ganhou muito peso, ela tem uma chance aumentada de formação de cálculo na vesícula. Existe um caninho que liga a nossa vesícula ao nosso pâncreas. Se essa pedrinha na vesícula sair da vesícula e obstruir esse caninho, vai causar uma pancreatite. Mas não foi a medicação, foi o processo de emagrecimento ou foi o processo que o paciente ganhou muito peso. Que ambos esses processos podem fazer esse paciente formar cálculo na vesícula. Por isso que é importante, quando a gente está no processo de emagrecimento, a gente fazer exames frequentemente para entender se ele está com alguma pedra, está com alguma alteração, para a gente tratar isso antes que um problema maior aconteça, tá? E câncer de pâncreas não é contraindicação para uso do Monjaro, tá bom? Tá. Dani, você tem mais aí? Tem pergunta aí? Eu tô lendo as perguntas das meninas, mas você já foi fazendo. Então... Tá, a diferença entre... Da alopecia, acho que a gente respondeu. Qual a diferença de Monjaro e Provistra? Provistra, é isso? Provistra. Na verdade, essa medicação é a semaglutida, tá? Que é a mesma coisa que o Ozempic, o Wegovy, é uma medicação um pouquinho mais antiga, tá? Você falou isso, me veio Sibutramina na cabeça. Não, semaglutida. Tá, então é uma medicação que potencialmente tem mais efeitos colaterais, é uma medicação genérica, é o genérico do Ozempic, então tem um custo menor, mas é uma medicação diferente do Monjaro, que o princípio ativo é diferente, tá? Tá, quem não tem vesícula pode fazer uso da... Esse daí nunca vai ter problema, né? Já tirou a vesícula Já tirou, mesmo, então... vai. A Cíntia eu já tirei mesmo, a Cíntia já falou aqui, eu tirei, até a Cíntia, o doutor que descobriu também da vesícula dela, né? Exato, inclusive a Cíntia é uma paciente que a gente está frequentemente fazendo exames. Acompanhando. Então, quando a gente encontra um problema, a gente vai tratar. Eu falo que as doenças, dificilmente elas aparecem de uma hora para outra. Dificilmente uma doença, hoje você está bem e amanhã ela surge. Claro que isso pode acontecer na medicina, mas normalmente ela vai me dando sinais.
E a gente tem que estar preparado para conseguir detectar esses sinais. E quando a gente detectar toda doença tratada precocemente, a chance de sucesso é muito maior. Tá, Laroquita, existe tratamento de obesidade emocional. Existe a diferença no tratamento da obesidade emocional, compulsiva ou genética? Lara, beijo pra você. A Lara é muito querida. A Laroquita é muito querida. A Lara é demais. Você conheceu ela aqui, né, Dani? Que legal. A Lara é uma pessoa Falando em fantástica. Dani, a gente não pôs o antes e depois da Dani, ela não vai fugir não. Poxa, não colocamos. Coloca o antes e depois da Dani agora, por favor. Dani não vai fugir do antes e depois, não. Tá? Não, coloca o antes e depois. Valeu, obrigado. E é importante essa pergunta da Lara porque existem tipos de fome. E uma das fomes mais importantes da gente tratar é o que a gente chama de fome hedônica, que é a fome emocional. Então, aquela pessoa que ela pode usar Monjaro na dose mais elevada, o Wegovy, utilizar todas as medicações e ela não consegue emagrecer. Na verdade, ela vai até comer, vai passar muito mal, porque ela tem essa fome emocional. Ela come pelas emoções, ela come pela rotina, pela ansiedade, pelo estresse, pela depressão. Então, no tratamento de emagrecimento, o tratamento de emagrecimento ele nunca pode ser isolado. Ele nunca pode ser apenas uma medicação. O tratamento de emagrecimento ele tem que ser multidisciplinar e tem que ser multifatorial também. Então a gente tem que tratar várias linhas, tem que tratar a fome emocional, tem que desinflamar, tem que antioxidar, tem que ajustar o metabolismo, tem que bloquear a fome. Então o tratamento ele é muito mais complexo do que parece. Às vezes as pessoas elas colocam a expectativa em uma só medicação, mas é muito mais complexo do que isso. E a é um fome combo, emocional é. é o combo, né? E a gente vê muita fome emocional, aquela compulsão alimentar, e ela vai tomar o Monjaro, essa compulsão alimentar não vai tratar. Eu tive um caso Sim. numa época dessa que eu tava com muito estresse por conta de rotina, é dia a dia, é trabalho, é filho que mora fora, é rotina doida. E aí eu não sou de doce, eu comecei a ter uma vontade absurda de doce, né? E assim, essa compulsão era de estresse mesmo. É. Existe diferença no tratamento de obesidade. Esse tinha um aqui, nódulo de tireoide engorda. Tem um nódulo endócrino e o endócrino diz que só acompanhar porque é benigno. Será que eu tenho que remover? Tá. Nódulo de tireoide, se não tiver alteração hormonal, não vai afetar o ganho de peso ou emagrecimento. O nódulo, muitas vezes, ele só precisa ser acompanhado. A maioria dos nódulos de tireoide, eles são benignos. Então a gente tem que acompanhar, normalmente com ultrassom uma vez por ano, a depender se for um nódulo que seja um pouquinho mais suspeito, a gente faz um pouquinho mais precocemente, mas se não tiver alteração hormonal, o nódulo não vai fazer o paciente engordar, tá? Ah, tá. Eu achava que fazia. E também nódulo de tireoide é outra doença muito comum em mulher. É muito comum mulher ter nódulo em tireoide, tá? Então se não tiver afetando a produção hormonal, não vai fazer o paciente ganhar peso, só fazer o acompanhamento deste nódulo. Tá. Meninas, olha, acho que a gente tirou a dúvida aqui. Vou fazer. A Taninha já vai marcar consulta com o doutor online. Gente, quem tá fora de São Paulo, vocês podem tirar dúvidas, né, Ronan, numa consulta online? Com certeza. Inclusive, se entrar no meu Instagram, tem um story, aquele que fica arquivado, que eu esqueci o nome agora. Os destaques. Destaques, isso. Obrigado, Paty. Que tem lá escrito transformações. Lá tem vários pacientes que eu atendi de maneira online e a gente consegue fazer um acompanhamento muito efetivo também. No acessório, nós temos pacientes do Brasil inteiro, Exatamente. né? As meninas que tratam. Porque hoje o nosso acompanhamento aqui, eu falo que é o principal do tratamento de emagrecimento. Nós temos uma equipe incrível, Paty. Você sabe disso, né? A Dani sabe disso. E o nosso acompanhamento ele é semanal. Então, tá falando com a minha equipe toda semana, com a minha equipe de nutricionistas toda semana, e a gente vai alinhando, vai ajustando o tratamento semanalmente. É muito mais do que só uma medicação. Se fosse só tomar uma medicação, seria fácil, né? Então, o tratamento ele vai muito além, porque a gente quer que o paciente emagreça, mas emagreça de maneira saudável, que fique esteticamente muito melhor. Eu levo cada bronca. Cada bioimpedância é uma bronca que eu levo. Mas eu sou bonzinho, não sou, pai? Não, as meninas lá embaixo me dão bronca. Não, você não é bonzinho. Não, gente, é porque eu não tomo água mesmo. Ó, vocês podem ver, o Ronan já tomou uns 5 copos d'água, eu tô na metade aqui. Parabéns a todos. Minha dúvida foi tirada. A gente vai deixar gravada, meninas, essa live, tá? Muito obrigada, Ronan, pelo teu tempo, pela tua paciência, pela tua doação. Isa, você não vai fugir da live, da live do bumbum. Live do bumbum, vai ser ótimo. Não, as meninas, elas têm muita preocupação e muito receio também no emagrecimento e de ficar, a gente usa o termo vela derretida, né? De ficar aquela vela derretida. Então, eu acho que tem muita coisa aí para... Se a Isa conseguir também na agenda dela pra gente fazer, tá? E até trazendo agora, agradecendo todo mundo que tá aqui, falando sobre a Paty, até a Dani.
Paty, é impressionante como você melhorou, como seus exames melhoraram, Muito. como a sua composição corporal melhorou, como sua disposição, sua energia, sua vontade de ver a outra. E eu venho sempre achando que meu exame tá com algum probleminha. Aí ele fala, você tá ótima. Aí eu caio no. Ah, é minha cabeça. E aí eu já falo. Porque assim, gente, a consulta com a Ronan, você fica 2 horas aqui com ele, batendo papo, contando a vida. Já chorei várias vezes, eu sou um ser humano, não sou essa alegria toda, né, Ronan? Ninguém é, gente, ninguém é assim 100%. Então, se você tá assim, meio borocochosinha que eu brinco, você é um ser humano. Então, tenta equilibrar o teu organismo. Olha eu falando no lugar do médico, gente. Mas é exatamente isso. Tanto que o paciente que está aqui comigo, ele normalmente não fica só até emagrecer, ele fica acompanhado por toda a equipe por muitos anos. Vocês são pacientes meus que estão já comigo há muitos anos. Tá a família inteira, né? Nossa família toda. E não tem noção da honra que é isso. Eu viro amigo dos pacientes, os pacientes têm meu WhatsApp, né? Isabela, né, amor? Quantas vezes eu lembro que na nossa lua de mel, eu tava lá conversando com o paciente, né? Eu tava lá, eu falava, agora é a hora dos meus pacientes. Deixa eu conversar a noiva me contou. A gente tava nas Maldivas, ele tava lá com o paciente. A noiva me contou. Daí me pergunta, eu falo, cara, eu amo o que eu faço. Não, é isso que eu ia falar, é o amor é o amor com que faz, né? E engraçado que todo mundo que veio pra cá, através da gente, Ronan, fala isso de vocês, assim, que é de toda a equipe, que é um acolhimento, que elas se sentem acolhidas. Então, assim, meu nome, em nome das meninas, em nome das que virão, muito obrigada mesmo. Eu agradeço, por ter mudado a nossa vida, né, Dani? A Dani emagreceu, não precisou nem parar de tomar o vinhozinho dela. Tá vendo? E Dani, obrigado por você ter trazido toda essa galera, né? O Dani foi o responsável. Ele intermediou aí pra conseguir a vaga. Vou falar só toda uma palavrinha aqui. Dentro do que a gente faz aqui, né, a live é um canal muito importante para o nosso negócio, e o principal ativo que a gente tem é a nossa credibilidade. A gente é muito transparente, a gente oferece sempre, se empenha em oferecer o melhor para o nosso cliente. E é muito difícil você indicar alguém, principalmente um médico. É verdade. Mas o resultado que a gente teve aqui, a gente quer proporcionar para todo mundo que a gente ama. E eu fico muito feliz de ver aqui com as nossas clientes a mesma coisa. A cliente veio, ela trouxe o marido, trouxe o filho. Isso acontece naturalmente, né? Então, obrigado você por transformar vidas aí, por ceder o seu tempo e poder dar essa orientação toda aí para nossa. Gente, eu agradeço a disponibilidade de vocês. Vocês se tornaram amigos, queridos e estamos juntos sempre. E amanhã ele tem paciente às 7 da manhã, tá? Beijo, gente. Obrigada, Ronan. Tchau, gente. Obrigado.